Olá, muito boa tarde. Mais um programa Mundo dos Eventos aqui na Tink TV, canal 25 da NET. Hoje mais um assunto muito legal, que eu digo de utilidade pública, até me arrisco a dizer, não é? Pastor Marcelo Chaves, da Igreja Verbo da Vida, Igreja Evangélica, né? Vem aqui nos contar as regras para um casamento. Porque todo mundo tem mais conhecimento na Igreja Católica, né? E a Igreja Evangélica eu sinto que falta um pouco de conhecimento. Então, vamos lá, pastor, que primeiramente nem parece que você é um pastor, né? Porque a gente tem um estereótipo, né? Né? Do pastor, do padre, você tão descolado, 45, ó. Super aí jovem. Obrigado. Maravilha, eu acho que isso atrai também, né? Sim. Muita gente Sim. aí para sua igreja, mas vamos falar hoje aqui de casamento. Quais são os documentos necessários? A pessoa está na sua igreja, vai casar. O que ela tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é se dirigir até o cartório local com os documentos que são RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. Ela vai dar entrada e vai aguardar isso aproximadamente aí, acredito que 30 dias antes da data pretendida. E aí o cartório vai enviar uma resposta, depois uma averiguação, se ambas estão desimpedidas para contrair matrimônio. Depois disso, ela recebe um documento do cartório, que é levado à igreja no dia da cerimônia. E aí ela vai assinar esse documento junto com as testemunhas. Após a celebração da cerimônia na igreja, ela retorna ao cartório para dar entrada e receber a certidão de casamento. Tá, então o primeiro passo é procurar o cartório e depois na igreja. Isso. Qual é o trâmite? Qual é o valor? Paga-se um valor para casar na igreja? Tatiana, isso vai variar de estado para estado. Então, acredito-se que em torno de 300 a 400 reais, dependendo do estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Mas Espírito isso no Santo. civil? Isso no civil são as despesas cartoriais. Igreja? A igreja evangélica não é comum cobrar para celebrar um casamento. Igreja evangélica da Verbo da Vida ou geral? Das igrejas evangélicas que eu conheço, não é comum cobrar para celebrar um casamento, porque está celebrando o casamento dos membros ou das ovelhas daquele rebanho, daquela igreja local. Então, geralmente se faz uma espécie de um acompanhamento para os noivos, uma orientação básica do que é a vida dois, o que é a vida de casado. Isso pode durar em torno de 6 meses, previamente falando. Nossa, é mesmo? Exatamente. Porque nem sempre nós casamos sabendo de tudo que é casamento, né? Mas a gente nunca, exatamente, a gente não sabe não. Até porque se falar como que é antes, a gente não casa. Desisto. Não é? Desisto. Então acontece esse acompanhamento prévio de 6 meses aproximadamente. E em seguida se marca a data e se celebra o casamento. Então não é comum na igreja evangélica cobrar para celebrar. Seria o equivalente a um pastor como um pai está celebrando a união de filhos que ele cuida e apacenta na igreja. Entendi. E a documentação de dentro da igreja, tem alguma coisa? Sim, a igreja ela fornece um documento que pode ser apenas com o papel timbrado da igreja, que se chama termo de requerimento. Então, esse documento ele é levado ao cartório. Esse documento precisa ter a assinatura do pastor que vai celebrar o casamento com firma reconhecida, informando que ele vai celebrar a união daqueles dois naquela data, naquele local, e aí a partir de então o cartório fornece a documentação que é assinada no dia do casamento, né? Pelos noivos e pelas testemunhas. Então, é necessário que esse requerimento ele seja aprontado ou ele seja gerado pela igreja onde a cerimônia vai acontecer ou onde o pastor ele preside e é o celebrante. Entendi. Você disse que faz um acompanhamento por volta de 6 meses com o casal. É pago o acompanhamento? Também não. Também não. E é o quê? É tipo um curso, umas aulas semanais? Como que é? Sim, a gente procura fazer a coisa o mais informal possível para que os noivos estejam à vontade. E aí nós vamos dar algumas orientações
do que é o casamento, dá algum tipo de instrução, como por exemplo, como se resolver um conflito, não permitir que as histórias familiares interfira na constituição daquela nova família, porque eles chegam com uma história, com uma criação, com uma estrutura familiar, e agora os dois estão casados. Então, antes que eles contraiam o matrimônio, é interessante já falar que essas coisas vão acontecer. Que legal! Para que eles isso. tenham pelo menos uma orientação prévia e possam lembrar de que em algum momento eles foram orientados. Entendi. Eu diria, isso vai impedir que os conflitos aconteçam? Não. Mas já vai orientá-los em relação a, quando acontecer, eu sei como me comportar. Muito mais preocupado com a parte comportamental do que técnica da coisa, né? Gostei. Exatamente. Muito bom. A gente fala igreja evangélica, mas tem muitas igrejas evangélicas. Sim. Existe uma doutrina única que todas as evangélicas têm que seguir? Como, comparando a da católica, o Papa fala e é universal, mas cada paróquia ou cada pároco pode mudar ali alguma coisa ou outra. Na evangélica acontece a mesma coisa? Tem alguém que dita essas regras? Sim, sim. No nosso caso, nós temos um presidente fundador que já partiu para o Senhor, e aí estabeleceu-se um outro líder também. Então, o conjunto de ensinamentos, ou aquilo que nós chamamos, né, de profissão de fé, isso para a denominação, né, Igreja Evangélica Verbo da Vida, é seguido de coração, fielmente, para que a coisa ela funcione da forma mais organizada e ordenada possível. Dentro do aspecto do casamento, eu acredito que as igrejas sejam unânimes em relação ao que são os valores para se estabelecer um casamento, penso eu, embora não conheça muito das demais, mas eu acredito que aquilo que é bem claro, bem óbvio, seja seguido à risca por todas as igrejas. Mas não tem um manual, assim, tem um protocolo a seguir? Tem uma cartilha onde os pastores tem que seguir aquilo? Acerca do casamento? Isso. Então, acerca do casamento, Tatiana, vai se seguir basicamente, diretamente, aquilo que as escrituras dizem. Então, um casal de noivos, eles precisam, em primeiro lugar, estarem livres para contrair o matrimônio. Isso. Então, não é correto, por exemplo, celebrar um casamento na igreja entre um casal que ambos não são divorciados. Certo. Então, diante da lei, nós estamos falando da cultura e lei brasileira, isso não é permitido. Então, se não é permitido perante a lei brasileira, biblicamente falando, a gente também não está aqui para contrariar aquilo que são as leis da nossa nação. Entendi. Então, biblicamente falando, não seria correto, até mesmo porque eles têm questões a resolver ainda. Então, não daria para anular um matrimônio e se estabelecer um outro. Então, dentro da igreja evangélica, e eu falo Igreja Verbo da Vida, não se celebra um casamento entre duas pessoas que elas não resolveram as suas questões matrimoniais. Entendi. Então, eu diria que isso seria um impedimento. E no caso de anulação, acontece? Quais são os casos que pode acontecer? Olha, um casamento ele pode ser anulado dentro de 12 meses. Acredito que acontece por algumas razões. Eu diria que a mais comum seria o fato de não se acontecer o ato sexual. Porque quando se fala de casamento, o que realmente sela um casamento não é aquele documento assinado, é o ato sexual. Então, se não existe ato sexual, não existe casamento. E aí, uma das partes, elas podem entrar com pedido de anulação. Sim. E até a lei brasileira mesmo permite, sim, né? Sim, permite que seja anulado, né? Embora a gente torce para que não aconteça, ore para que não aconteça, né? Mas é uma das regras, sim, para se anular um casamento. Já teve na Igreja Verbo da Vida uma anulação? Não que eu conheça, não. E qual é o outro aspecto? Esse e qual um outro? Então,
Nós poderíamos discutir vários assuntos a respeito, mas eu acredito que esse seria o principal. Né? Porque acabou não acontecendo o casamento e não dá-se uma legalidade para se anular, porque ele não aconteceu. Existem outras histórias também de violência doméstica dentro desse prazo de 12 meses. Triste, mas é verdade. Então também pode se anular. Né? Então, como as leis vão mudando de tempos em tempos, então eu acredito que pelo menos essas duas seriam as mais conhecidas e as mais utilizadas para se anular, um casamento. Entendi. A gente está falando de casamento homem e mulher. Como que a Igreja Verbo da Vida entende o casamento homoafetivo? Então, nós fazemos aquilo que as Escrituras nos mandam fazer. Então, quando a Bíblia fala sobre a união, ela fala da união entre um homem e uma mulher. E hoje, com todo esse crescimento, com todas essas novas leis, não diria sendo aprovadas, mas se batalhando para se aprovar leis acerca da união entre homens e mulheres. Né? Então, nós ficamos com aquilo que as Escrituras dizem. Nós não, por exemplo, nós não interferimos naquilo que é o desejo de um homem se unir com um homem ou de uma mulher se unir com uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, nós prezamos aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a nossa crença, a nossa maneira de viver e de ser. Então, se as Escrituras dizem que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, então nós temos o direito de celebrar um casamento entre um homem e uma mulher. Entendi. Tá, mas aí é muito mais pelo fator da doutrina de não realizar um casamento homoafetivo, mas não por falta de condição. Ou seja, se tiver algum pastor que queira fazer esse casamento, ele pode ser cassado, ele pode ser, não sei nem se é essa palavra cassado, mas ele responde juridicamente ou internamente para a igreja? Tatiana, eu acredito que dependendo da instituição, pode ser que ele seja muito criticado, pode ser que ele tenha algum tipo de punição por estar contrariando o manual que é a Bíblia Sagrada. Então, o manual já é a própria Bíblia, né? Não precisa de outro. Não precisamos, né? Então, se o manual sagrado está dizendo, né, que a celebração entre um homem e uma mulher, então, a princípio, quando um pastor ele faz, ele está contrariando o próprio manual. Certo. É bem verdade que existem hoje, por exemplo, igrejas que eles celebram sem problema nenhum. Existem igrejas que são pastoreadas hoje por casais de mulheres, casais de homens. Eu penso que é muito mais saudável não se discutir aquilo que o outro pensa. Eu não vou ser juiz, eu não vou me colocar dessa maneira. Eu vou agir da maneira que eu entendo ser o correto. Então, no meu caso, se você me perguntar, Marcelo, você celebraria a união entre um homem e outro homem? Eu não celebraria. Eu vou seguir o meu manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Perfeito. Entendi. Maravilha. Pastor pode celebrar fora da igreja? Sim. Fora do templo? Tranquilamente? Pode. E custa? Então, os custos, isso é a cargo dos noivos, pela alocação do espaço em que eles desejam que a cerimônia seja realizada. Mas eles pagam? Você cobra para você ir para lá? Não, em momento algum. Nenhum tipo de deslocamento, combustível. Nem isso você cobra? Nenhum acréscimo. Não. Nossa, sério? Sério. Meu Deus, eu vejo cada coisa, cada contrato que eu pego de padre, de pastor por aí. Eu diria, Tatiana, que, como eu falei no início, a nossa relação com os membros da igreja é uma relação muito semelhante a pai e filho. Então, imagina que eu for celebrar o casamento dos meus filhos, eu vou cobrar para celebrar. Entendi. São meus filhos. Então, nossa, que bacana. Essa é uma relação que você faz todo um acompanhamento daquele casal de membros que são membros da igreja, convive com eles, entende, acompanha cada dificuldade. Então, não existe nenhum adicional para isso. Então, se eles querem, por exemplo, realizar o casamento numa chácara, num clube, alguma coisa do tipo, então isso vai acrescentar o orçamento deles. Mas por parte do pastor,
e aí eu vou falar no meu caso, e dentro da estrutura que eu faço parte, Igreja Evangélica Verbo da Vida, isso não acontece. Bom, mais perguntinhas para lá. você. E aí é inevitável eu fazer as comparações com a igreja evangélica por conta da minha profissão, né? Eu sou assessora e aí eu entendo muito mais do que da igreja evangélica. Por isso que você está aqui hoje para esclarecer. Se a noiva atrasa, tem multa? Tatiana, aí vai depender do celebrante. Então, como eu falei, se a igreja evangélica ela não tem o hábito de cobrar para celebrar um casamento, então não há a possibilidade, porque não existe um contrato, não existe a possibilidade de ter uma multa. Ah, não faz o contrato? Quando ela contrata lá, vou casar aqui tal dia, ela não tem um documento que assina? Não tem nada disso, é tudo mais direto. Por conta dessa relação de ovelha-pastor, então, como eu falei para você, é uma relação que vai sendo construída ao longo de anos, e o próprio processo de orientação que precede o casamento, também vai se criando vínculo, se criando relacionamento, então não há necessidade de se fazer um contrato para se celebrar um casamento. Agora, quando se trata de uma pessoa que ela é fora da igreja, ela não é membro de uma igreja, ou de repente uma pessoa que frequenta uma igreja católica, você Essa é a minha próxima pergunta. Pode? A pessoa é da Verbo da Vida e ela vai casar com alguém que é católica ou não tem religião ou de uma outra religião. Pode fazer? Vocês aceitam normalmente? Então, isso pode mudar de igreja para igreja. Como eu disse para você, nós temos o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. De igreja para igreja, dentro do Verbo da Vida? Não, dentro da igreja evangélica. Tá. Né? O que realmente acaba sendo uma necessidade é se orientar em relação a um casamento com uma pessoa que, por exemplo, ela não é membro da igreja. Então não existe, por exemplo, nenhuma restrição em relação a isso. Mas cabe a nós, pastores, orientar essa pessoa que vai se casar, para que ela conheça essa pessoa, ela entenda que ela está entrando numa relação onde existem valores distintos. Então, como um cristão, por exemplo, eu tenho valores, e a partir do momento em que um cristão se envolve com uma pessoa que não é cristão, ela tem valores que são distintos. Pode ser que em algum momento isso leve ou é cristão, mas é de outra igreja com outros valores, Acontece. É que às vezes é muito comum se falar, por exemplo, daquele que frequenta uma igreja evangélica e aquele que se diz, eu sou católico. Porque geralmente quando alguém diz assim, olha, eu não sou evangélico, geralmente ele vai dizer, eu sou católico, mas eu sou um católico não praticante. Ele está dizendo, eu acredito em Deus, mas eu não frequento uma igreja, seja ela católica ou evangélica. Então, é muito comum também acontecer isso, das pessoas elas terem pontos de vista diferentes, mesmo dentro da mesma instituição. Certo. Só que às vezes se fala demais daquele que está em uma instituição e aquele que está fora da instituição. Certo. Então, cabe a nós pastores, e é por isso que existe a necessidade de ter esse acompanhamento, orientar em relação a valores distintos e que em algum momento isso pode levar o casal a uma rota de colisão. Sim. Então, é necessário que se haja essa orientação. Agora, pode-se celebrar o casamento? Pode. Não vou dizer que é errado. Né? Se pode celebrar, sim, né? Desde que haja uma orientação e que essa pessoa ela esteja ciente das responsabilidades, né? Porque casamento é isso, né? Vida com Deus, cristianismo é isso. Nossa, e com Deus já é difícil, que dirá sem, né? E um tem, o outro não tem, um crê nisso, um crê naquilo. Exato. E aí é mais uma coisa para administrar, né? Dentro de tantas outras que a gente tem. Se puder levar os dois a convergir ao mesmo ponto de raciocínio e de crença, a coisa se torna bem melhor. Facilita, eu falo por experiência própria, isso mesmo. Vamos lá, rituais da cerimônia. Tem os rituais certinhos que tem que acontecer? Existe todo um passo a passo dentro daquilo que é o básico da celebração de um casamento. Agora, às vezes isso fica a critério da
pessoa contratada, né, que geralmente é uma cerimonialista, e aí ela tem direito, de acordo com a concordância dos noivos, a alterar alguma ordem, incluir alguma coisa. Existe, por exemplo, o caso de pessoas que elas cantam. Então, em algum momento na celebração, se o noivo ele é cantor ou tem aptidão para música, ele vai querer cantar uma canção para a esposa. Certo. E vice-versa. Então, isso pode se incluir na cerimônia. Mas, geralmente, é o básico, a entrada dos padrinhos. É a mesma coisa, os padrinhos entram primeiro, depois os pais, aí as crianças também podem entrar junto. Isso. Vocês aceitam as plaquinhas? Na católica tem muita entrada de imagem, no caso, Sim. a evangélica não, né? Mas Sim. aceita essas N entradas? Ou vocês vetam alguma coisa? Então, claro, vamos ao bom senso, sim, né? Vamos sim. falar com de bom senso, Sim. né? Senão, né, tem que colocar isso no manual, bom senso. Exatamente. Aquilo que não fere o bom senso e que não contraria a nossa profissão de fé, não tem nenhum problema. Então, existe a entrada de plaquinhas com frases, isso não tem nenhum problema. Como eu acabei de dizer, a cerimonialista ela vai cuidar de toda essa parte, de como vai ser o passo a passo. E existe aquilo que é o básico, não vai mudar. Entrada de alianças, em alguns casos existe a celebração de uma ceia, celebração do casamento, a primeira ceia do casal. Mas se não muito for livre, nada... pelo que eu senti, né? Exatamente. Assim, é um livre com bom senso, e com responsabilidade. Bom senso nunca é demais. Nunca vai ser demais. Perfeito. Exato. A pessoa tem que ser batizada na igreja evangélica para casar? Esse é um outro ponto, Tatiana, de bastante discussão, até mesmo dentro da igreja evangélica. Então, como se trata? A gente está falando aqui de um pastor celebrando casamentos. Então, a minha experiência, eu celebro casamentos de membros da igreja que eu sou pastor. Então, eu tenho uma relação com essas pessoas, eu procuro orientá-las dentro daquilo que as escrituras têm a dizer. Agora, curiosamente falando, o batismo nas águas não tem nada a ver com casamento. O batismo nas águas é uma cerimônia ou uma ordenança, vou usar essa expressão, bíblica, para alguém que professa a sua fé em Jesus Cristo. Então, eu tomei a decisão de aceitar o sacrifício de Cristo, eu me torno agora um cristão, e aí, automaticamente, posterior a essa decisão, eu vou passar pelo batismo nas águas. Certo. Então, isso tem muito mais a ver com a minha profissão de fé do que com o meu casamento. Entendi. Então, não existe dentro daquilo que hoje, como pastor, eu possa dizer que se essa pessoa ela não foi batizada nas águas, então ela não pode se casar, né? Então, não tem uma relação. Não tem uma relação. Não. Interessante, entendi. Agora com a alta da celebração ecumênica, Sim. né, por conta da igreja não liberar pastor e diácono fazer fora, aumentou muito essa profissão. Sim. e a preferência dos noivos Sim. é essa de casar fora. E aí tem N rituais, N cerimônias temáticas. Vamos supor que, por ser uma mais livre a igreja evangélica do que a católica, pelo que eu estou vendo, a pessoa queira incluir ritos de uma celebração ecumênica pedindo para você ou para um outro pastor fazer. Vocês aceitam? Então, eu partiria do princípio do bom senso também. Tá. Né? Então, dependeria de que tipo de rito seria esse. E tendo como manual, eu vou sempre dizer isso, né? Tendo como manual a Bíblia Sagrada, eu devo e de coração eu vou me manter nela. Então, nenhum rito que possa contrariar aquilo que eu acredito como cristão, eu aceitaria como algo sendo incluso numa cerimônia de casamento. Né? Tá. Agora, para nós, no caso, Tatiana,
isso acaba sendo muito raro acontecer por conta dessa relação, sabe, de tempo. Então, acaba se conversando bastante sobre detalhes, sabe, o que é legal, o que não é, essa música ou aquela música. Então, é muito difícil isso acontecer. Entendi, perfeito. E daria, então, para fazer assim, eu tô falando porque eu como assessora já vi isso, ela era evangélica e Sim. o pastor foi até fazer a cerimônia. E ele não era nada, assim, de nenhuma religião, mas ele queria um Sim. amigo falando coisas bonitas e fazendo o papel. Sim. E os dois celebraram juntos. O pastor seguiu o rito dele, Sim. a doutrina dele, e o amigo. Isso pode? Então, isso acaba sendo acordado entre as partes, porque eu sei que o assunto em si é o casamento, mas nós temos que pensar também que a gente está falando de duas pessoas. Então, nós precisamos entender e até acreditar que elas vão sair bem. E eu penso que muito mais do que ficar defendendo um ponto de vista religioso, é preciso pensar naquilo que aqueles dois estão iniciando como vida. Nossa, perfeito. Então, eu penso que se as partes concordam, eu já vi casamento sendo celebrado entre dois pastores. Já vi casamento celebrado entre um pastor e um padre, porque a moça era da igreja católica e o rapaz era da igreja evangélica. Eles decidiram se casar, houve uma concordância entre as autoridades e eles decidiram trabalhar em equipe para que o casamento acontecesse. Então eu quero pensar que tão importante quanto as regras do casamento, eu vejo que o que Deus deseja realmente é alcançar aquelas pessoas. Sim. Então elas são importantes. Eu penso que se houver a necessidade de um acordo entre ambos, eu não vejo nada de errado nisso. Tudo bem, entendi. Aí o casamento é na chácara, que é o que mais Sim. acontece, a noiva quer que o cachorro dela entre com as alianças, que ela vai entrar, o que é? Dando pirueta, Sim. de moto, enfim. Sim. Pode? Já fez assim? Então, já presenciou? Não, nunca fiz, nunca presenciei. Já assisti por vídeo e vou permanecer na mesma tecla. Aquilo que é o bom senso, eu penso que vale a pena, ele nunca vai ser demais. Né? Agora, existem algumas coisas que, por exemplo, elas não têm nenhum tipo de intenção de ferir aquela cerimônia. Então, eu já tive em casamento onde, por exemplo, a noiva entrou a cavalo. Pode ser que algumas pessoas achem uma coisa muito absurda. Nossa, mas entrar a cavalo... Não na igreja. Não na igreja, mas no local onde estava sendo celebrado o casamento. Eu já estive em casamento onde a noiva entrou na igreja de moto, porque eles faziam parte de um motoclube. Então, eles entraram, a noiva entrou na igreja de moto. Então, se não há nada que vá ser tão gritante, tão fora do normal, dentro dos valores e da ética familiar, cristã, eu não vejo nada demais, desde que não seja nada que extrapole o bom senso. Né? Então, por exemplo, imagina que eu vou celebrar o casamento de um casal, entre um casal de noivos, que eles são membros de um circo. Eu não posso impedir que o camarada entre dando pirueta. Porque o que você bem falou, vocês estão mais preocupados com com o casal, Exatamente. Né? Com o valor sentimental e emocional Exatamente. que aquilo representa. Exatamente, né? exatamente. Muito Então, bom a isso. vida dele pode não ser uma pirueta o tempo todo. Ele está simplesmente expressando aquilo que ele gosta de fazer e é a profissão dele. Né? Então, se não é demais e se não agride aquilo que são os princípios e valores, Tá tudo certo. é acordado. Então, eu não vejo nada de errado nisso. Que legal, que leveza, né? Que fácil, né? Muito bom. Última pergunta. Vai falar aí. O que passou pela sua cabeça? Agora eu quero saber. Eu penso que a gente
precisa se empenhar para que a vida ela seja realmente, eu não estou falando de leviandade, Sim. mas a vida ela precisa ser leve, né? São tantas situações do dia a dia, tantas dificuldades. Eu estava aqui falando do meu filho com dificuldades em 3 matérias, então são tantos pesos e às vezes problemas a serem resolvidos, que se nós pudermos nos empenhar para que a vida seja leve, não leviana, eu penso que vale a pena o investimento. Perfeito. Vale a pena. Maravilha. Última pergunta para finalizar, que eu tô com o tempo estourado. Existe alguma coisa que o pastor fale assim, não vou celebrar o casamento? Que os noivos façam? Por exemplo, eu entrevistei uma vez um padre que ele falou assim, que se ele titubear, aceita se casar, e ele, não sei, meio que falar brincando, Sim. O padre tem autonomia para falar, então se você titubeou, não vou fazer mais isso. É um direito que o padre tem segundo a Igreja Católica, segundo ele. Ok. E na evangélica, tem? No seu? Então, na Igreja Evangélica, eu diria que seria um pouco mais difícil de acontecer, exatamente por conta dessa relação, pelo acompanhamento, a relação de pertinho, construída, né? De perto. Muito bom, sabe? Isso. Então eu penso que isso acaba se prevenindo muitas situações de última hora, porque nós temos aí tempo para conviver com os dois, para acompanhar e sentir ali o clima, sentir as verdades nas entrelinhas, sabe? Então acaba sendo muito mais difícil de acontecer, embora nós saibamos que o casamento ele reserva muitas surpresas pelo tempo que se leva para conhecer a outra pessoa. Então tem coisas que nós julgamos conhecer. E que, na verdade, com o tempo você começa a perceber que aquilo soa como se fosse uma novidade. Nossa, eu não sabia disso, não conhecia esse lado. Né? Então, isso é casamento. Então, tem algumas coisas que eu acredito que não seja fator de dizer assim, olha, então não vou fazer esse casamento agora aqui. Não tem. Pode ser alguma coisa que surja no futuro. Mas por essa relação de acompanhar, assistir, caminhar junto, não diria assim que teria tudo alguma possibilidade dentro do bom senso. Sim, exatamente. Maravilha, que é como deveria ser a nossa vida, né? Em todos os aspectos. O ser humano deveria ter essa dose a mais. Isso mesmo. Maravilha. Algum recado que você quer deixar? Alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar? Eu diria, Tatiana, que para nós, principalmente, seria interessante... Olha para aquela ali. Seria interessante entender o seguinte: o casamento, ele, entre católico e evangélico, ele não vai dar certo por si. Eu digo que casamento é um investimento. E às vezes eu percebo que, da mesma maneira que um estudante de medicina, ele investe no mínimo 8 anos para se formar como clínico geral, e depois buscar uma especialização em uma outra área, porque ele quer ser um excelente profissional. Isso vai acontecer porque ele se dedicou, ele se empenhou e ele simplesmente não se tornou um médico por acaso. Sim. Eu digo que o casamento, ele também é do mesmo jeito. Se não houver investimento, se não houver crescimento, se não houver renúncia, eu diria crescimento desses dois, marido e mulher, ele tende a ser problemático e não ser um casamento próspero, um casamento dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Então, entendi. É interessante mais que a gente entenda isso, né? Casamento não existe um casamento perfeito, mas ao mesmo tempo ele também é resultado de investimento. Se não houver investimento, não vai haver bons resultados. Se houver investimentos, todas as dificuldades inerentes ao casamento, elas serão superadas. Então, eu diria que casamento não é, eu costumo dizer isso, não é uma corrida de 50 metros rasos, é uma maratona. E é eterna. Ela nunca acaba.
Só acaba quando morreu ou se separar, né? E nós precisamos estar prontos para isso. E é tão triste, né, a separação, né? É. Eu fico bem chateada quando isso acontece, né? A gente não quer, né? É verdade. Tá bom, nossa, Joia. Obrigada. Foi Imagina. incrível você aqui. Foi um Muito prazer. obrigada, viu? Gente, então é isso. Obrigada por ter ficado, ter assistido. Se você perdeu esse programa, vai lá no canal do YouTube e Facebook que está lá depois de uma semana, quinta-feira mais ou menos. Se inscreva, curte, você também curte, tá? Senão a Sem entrevista não dúvida. vai pro ar. Eu vou lá ver lá se seu nome tá lá. Já estou dando meu joinha. E é isso, comentários, perguntas, temas que você queira que eu traga, me manda uma mensagem pelas redes sociais e a gente traz um profissional sempre renomado aqui pra você. Certo? Até o próximo sábado, às 2 da tarde. Um grande beijo. Até lá. Tchau.